Olá, seja bem-vindo. Estamos num ambiente que respeitamos o distanciamento social. Por isso, posso retirar a minha máscara para que vocês possam me entender melhor. De novo aqui. Beleza. Eu sou o professor Adailton e a aula de hoje vai ser sobre o café e a industrialização no Vale do Paraíba. Nesse slide aqui, nós temos o tema da aula. Mas agora eu pergunto para você. Você já foi convidado para beber um café? Já ouviu a expressão, vamos beber um café, tudo se resolve com café? Pessoal, o café é uma bebida muito consumida no nosso país. E essa bebida muito consumida no nosso país teve uma importância muito grande para a industrialização na nossa região. Você vai estar perguntando agora, nossa, mas eu não conheço nenhuma indústria de café, uma agroindústria de café na região. Não. É sobre outras indústrias, sobre uma gama muito maior de indústrias que a gente vai estar conversando hoje. Vamos lá? Agora, eu vou explicar para vocês como se originou o café, de onde ele veio e como ele chegou até o Brasil. Bom, nós temos um mapa aqui que está em destaque a Etiópia. Então, esse país hoje é chamado de Etiópia. É lógico que na época que surgiu o café, no século VI, ele não tinha esse nome, era um outro nome, beleza, pessoal? Mas para você poder entender, quando ele surgiu aqui nessa região, numa área conhecida como Cafa, ele atravessou o Mar Vermelho, chegou ao Iêmen, do Iêmen foi até a Turquia, da Turquia para a Europa, e aí vocês vão lembrar das grandes navegações, etc, etc. Bom, até que ele chegou na América do Sul. Na América do Sul, chegando aqui, o café já era uma realidade no mundo, então as pessoas já estavam consumindo muito café. Mas, Adailton, como esse café chegou até o Brasil? Olha só esse rostinho aqui, Francisco de Melo Palheta. Existem várias versões para a chegada do café no Brasil, beleza? Mas o fato é que foi esse cidadão aqui que trouxe a planta para o Brasil. A princípio, ela foi cultivada no Pará, aproximadamente no ano de 1730. Tudo bem, pessoal? Então, a gente fez um relato de onde ele surgiu e quem trouxe para o Brasil. Então, a planta já está no Brasil, beleza? Nesse slide aqui, nós temos o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é a região onde você mora. Só que o Vale do Paraíba, ele não pertence só ao estado de São Paulo. O Vale do Paraíba tem uma parte também no estado do Rio de Janeiro. E no estado do Rio de Janeiro, ele é chamado aqui de Vale do Paraíba Fluminense. Beleza? Olha só, vamos fazer só um parênteses aqui na história. Nessa época aqui que a gente vai falar agora, a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro. E o café que tinha sido cultivado no Pará já havia chegado no Rio. Aqui no Rio, ele foi adaptado. Ou seja, o café ele tinha uma altura, podia ter uma altura de 20 metros. Aqui eles adaptaram para que ele tivesse 3, 4 metros de altura. Então, o que é que aconteceu? Esse café começou a ser cultivado na capital federal e ele foi fazendo o quê? Ele foi ganhando essa região do Vale do Paraíba Fluminense. Bom, por que ele se desenvolveu nessa região? Porque aqui nós tínhamos o clima favorável e terras férteis. Para vocês terem uma ideia, nesse período que a gente está falando do Brasil Imperial, o café era o ouro negro. O café, pessoal, ele era a maior riqueza que o Brasil tinha. Professor, e o Brasil? O Brasil era um grande fazendão. Então aqui nós já tínhamos passado pelo ciclo da mineração e nós estávamos vivendo o quê? O ciclo do café. Então a importância do Vale do Paraíba começa aí. Porque na época da mineração, as cidades do Vale do Paraíba perderam a sua importância. E o café trouxe novamente a importância para essas cidades. Vassouras, Taubaté, Guaratinguetá, Lorena, etc, etc. Beleza? Nesse slide aqui, nós temos a queda da produção no Vale do Paraíba. O que o aluno tem que entender? Quando a gente fala de ciclo econômico, não quer dizer, parou de produzir café, começou a produzir, não. Então as coisas acontecem simultaneamente, tá, pessoal? Mas no Vale do Paraíba, ele teve uma queda. Por que aconteceu essa queda? Observem essa imagem aqui.
Nessa imagem, nós temos uma produção de café, uma cultura de café, onde os escravos tomavam conta, eles que trabalhavam nessa cultura de café, no cultivo do café. Observem que tem um espaço muito grande de um pé de café para outro. E ele está plantado, cultivado, numa área o quê? De morro. Por que isso? Porque dessa maneira o capataz conseguia fazer o quê? Conseguia tomar conta dos escravos. Beleza? Só que essa disposição aqui, o que ela fez? Ela prejudicou muito o solo. Como isso, Adailton? Olha só, uma plantação de café durava em torno de 20 anos. Depois que você não tinha mais o café aqui, porque o café sugou toda a energia da terra, o que vai acontecer? Vai ser uma área propícia à erosão. Olho na tela, problemas sociais. Beleza, que são problemas sociais aqui para a nossa situação. O cultivo de café, ele era feito por escravos. Tá? E os escravos estavam o quê? Tinha um movimento no Brasil para que eles fossem libertos. Nessa situação, aconteceu em 1888 a abolição da escravatura. Quando ocorreu essa abolição, no dia 14 de maio, a gente tinha um problema muito grande, porque a sociedade não estava preparada para absorver esse problema social. Tá? Então os escravos, não vou trabalhar mais aqui, eu sou liberto. E aí os fazendeiros, os barões de café, perderam muito dinheiro. Por quê? Porque eles tinham comprado, pago pelo escravo. Então eles tinham perdido dinheiro demais e muita gente quebrou, muito barão de café quebrou. Com todos esses problemas, a somatória desses problemas fez com que o esgotamento do solo, os problemas sociais que são citados aqui, fez com que o café continuasse sua marcha para o oeste paulista. Mas isso aí já é assunto para uma outra aula. Legado. Qual seria o legado do café? Bom, o que você vai ter que entender agora? Olha só, o café não deixou de ser cultivado no Vale do Paraíba. Algumas cidades continuaram a plantar o café, que é o caso da cidade de Taubaté. E o que isso trouxe para a região? Mais mão de obra, beleza? Então trouxe mais mão de obra, os barões de café acumularam dinheiro com a venda do café, muito dinheiro, pessoal, mas muito dinheiro mesmo. E aí acontece um outro fator que influencia diretamente na nossa industrialização aqui da região do Vale. Qual o fator, Adailton? Eles terminam a estrada de ferro central do Brasil. Então essa linha do trem que passa pela cidade de São José, que passa pela cidade do Vale do Paraíba, ela unia São Paulo ao Rio de Janeiro. E o café, pessoal, ele transformou o quê? Transformou os meios de transporte na nossa região. E além disso, os portos para fazer o escoamento do café, eles tiveram que ser o quê? Eles tiveram que sofrer benfeitorias. Tá? Então olha só a influência do café, olha o impacto que ele teve, né, no espaço geográfico do Vale do Paraíba. Observem que essa foto aqui é da cidade de Caçapava. A cidade de Caçapava, ela cresceu às margens dessa ferrovia. Então a ferrovia teve um papel importantíssimo no desenvolvimento industrial do Vale do Paraíba. Vamos falar agora da industrialização em si. Quais foram as primeiras indústrias que vieram para o Vale do Paraíba? As primeiras indústrias foram as indústrias têxteis. A primeira indústria do Vale do Paraíba, ela foi a confecção Nossa Senhora da Conceição, até rimou, né, na cidade de Jacareí. O ano é 1879, 4 anos depois da inauguração da Estrada de Ferro. Na cidade de São José, a primeira indústria foi a Cerâmica Bonádio, em 1920. Tá? Então, era uma fábrica que ficava na Avenida Nelson Dávila. O que é hoje lá, Adailton? Hoje é uma concessionária de carros, beleza? Bom, essas primeiras indústrias, você tem que entender o quê? Que a maior parte do capital investido nelas veio de onde? Veio do café. Então os barões de café que estavam diferenciando os seus investimentos, começaram a investir onde? Na indústria, certo? Os imigrantes, onde eles entram nessa história? Bom, como nós tivemos aqui a abolição da escravatura, o Brasil fez uma propaganda grande na Europa, principalmente na Itália, pedindo mão de obra, ou seja, oferecendo para os imigrantes que viessem para o país, para o nosso país,
para trabalharem nas lavouras de café. Só que na Europa já estava ocorrendo a Revolução Industrial, já tinha ocorrido, já estava na segunda fase da Revolução Industrial. O que aconteceu? Quando essas pessoas vieram para o Brasil, eles tinham uma outra mentalidade. Quando eles chegaram para trabalhar aqui na lavoura, nem todos quiseram trabalhar na lavoura. Eles tinham um espírito empreendedor também, pessoal. Então é legal que vocês... empreendedorismo. Está aqui. O imigrante, quando veio para cá, ele começou com essa força de trabalho dele, ele disponibilizou o quê? Para a indústria. E aí, fazendo um gancho aqui, nós tivemos as crises mundiais, ou seja, o Brasil ele era um grande importador. Quando chegou a Primeira Guerra Mundial aqui, o que aconteceu? Os países estavam em guerra. Se os países estavam em guerra lá na Europa, você acha que vai ficar preocupado com o Brasil de produzir terno, chapéu, sapato? Claro que não. Eles estão preocupados em produzir o quê? Capacete, metralhadora, granada, enfim. Então o Brasil se viu na situação de ter que produzir. E aí o que acontece? Como vai envolvendo uma série de fatores aí. Então a gente vai ter que produzir. Então o investimento foi voltado para a indústria. Lógico que as primeiras indústrias elas não eram as indústrias, né? Mas começou de uma maneira tímida e foi crescendo. Por quê? Teve a queda da Bolsa de Nova York, outra crise mundial, aí quebrou o café. E aí o que aconteceu? Os caras vão investir em outra coisa, né? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Beleza. O que aconteceu para a indústria se expandir tanto assim? Nós tivemos os incentivos, né, eu vou colocar aqui duas pessoas que foram bastante importantes para essa situação, que foi Getúlio Vargas, que ele nacionalizou a indústria, ou seja, então, a gente vai ter que produzir, beleza. E depois dele veio o JK, o Juscelino, que trouxe as multinacionais, ou seja, as transnacionais, como são chamadas hoje, né, e fez com que a indústria tivesse um volume muito grande, e principalmente na nossa região, porque aqui já tinha a Via Dutra. Então as indústrias começaram a se instalar às margens da Via Dutra. E aí o Vale ficou essa belezura que a gente tem hoje, né? Que é uma região cheia de indústrias. Certinho? Nesse slide aqui tem uma frase que ela foi muito utilizada na época do Império. O Brasil é o Vale. Por quê? Porque a riqueza do Brasil, as riquezas do Brasil, basicamente vinham de onde? Do Vale do Paraíba, que era o grande produtor de café. Voltando, né, agora trazendo para a nossa realidade hoje, a gente pode falar ainda que o Brasil é o Vale? Pessoal, em alguns setores sim. Por exemplo, o setor aeroespacial. Né, a gente tem o setor aeroespacial, ele tem uma significância muito grande para o nosso país e está no Vale do Paraíba, né, está na cidade de São José dos Campos. Certinho? Bom, antes de finalizar a nossa aula, eu acredito que conseguiu fazer uma relação com a importância do café e como o café contribuiu para que o nosso Vale do Paraíba, aliás, o nosso país se industrializasse. Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês. Não entendi um conceito, vai lá, dá um pause, volta, pega a fala do professor, anota, belezinha, que você vai ficar fera nesse assunto aqui. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.